Pouca gente sabe o que significa o feriado de 9 de julho, essencialmente paulista. Esse feriado foi promulgado, foi sancionado pelo ex-governador Mário Covas, e ele se refere ao movimento constitucionalista de 1932. Naquela ocasião, os paulistas estavam descontentes com o comando de Getúlio Vargas e se insurgiram em busca de uma nova Constituição. Começou meses antes com o famoso MMDC, a morte de 4 estudantes, Martins, Miracaia, Drauzio e Camargo. Bom, o fato é que muita gente não gosta, muitas vezes, de tocar no assunto do 9 de julho, porque muitos entendem que a comemoração é de uma derrota, porque São Paulo, as tropas paulistas foram derrotadas pelas tropas federais comandadas por Getúlio Vargas. Mas o que aconteceu foi que 2 anos depois de 32, ou seja, em 1934, Vargas permitiu e foi escrita uma nova Constituição no nosso país. Getúlio Vargas, inegavelmente, foi um dos grandes presidentes do nosso país, tanto que, depois de implementar o Estado Novo, ele votaria pelas urnas em 1950, até tirar a sua própria vida em 1954. O mar de lama havia contaminado o seu governo. Bom, o fato é que o feriado existe, ele é comemorado e deve ser lembrado, porque muitas pessoas, muitos paulistas tombaram em busca da vitória do nosso Estado, que, é bom registrar, o Estado de São Paulo foi traído por Minas. Minas não entrou na luta contra as tropas federais. Por que isso? Porque havia, naquela época, a conhecida política do café com leite, governantes paulistas e mineiros se revezavam no poder, e aí se deu o pedido das pessoas que residiam na capital federal, que era no Rio de Janeiro, para que Getúlio Vargas liderasse esse golpe. Bom, as cidades estão lotadas, as instâncias turísticas em especial, esse friozinho convidativo para que as pessoas fujam da praia e venham para a montanha. Eu faço programa hoje de Serra Negra, eu nunca vi a cidade tão lotada como está nesse final de semana. As pessoas realmente estão aproveitando o feriado. Mas seria bacana se muitas dessas pessoas que aproveitam esse merecido descanso soubessem que 9 de julho é, sim, uma data importante para o estado de São Paulo, portanto, feriado desse dia 9, terça-feira. Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 8 de julho, ano é 2024, a partir de agora, mais uma edição itinerante do nosso Farol de Limeira. Faz contato, então, no comecinho do nosso programa com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Um abraço, amigo. Seja muito bem-vindo. Grande abraço para você também, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol aí nessa véspera de feriado, hein, Beto? É isso aí, é isso aí. Bom, eu não posso deixar de começar o nosso bate-papo de hoje, que, além do 9 de julho, feriado, uma data a ser comemorada, é um dia, é uma notícia que a gente lembra, uma notícia triste nesse 8 de julho, né? Há 10 anos atrás, o Brasil tomava uma sapecada de 7-1. E aí, amigo? É verdade, Beto, né? 10 anos atrás, a gente naquela expectativa, né, de o Brasil ganhar o jogo e chegar na final, né, Beto, da Copa, que era disputada no Brasil, né? Todos queriam acabar com com aquela pecha que ficou de 50, né, Beto, do Maracanazo, aquele negócio todo. E não é que aconteceu algo pior, né, Beto? Porque foi numa semifinal e num passeio da Alemanha, né? O Brasil entrou naquele jogo sem o Neymar. Vamos lembrar que no jogo anterior, né, ele acabou tomando uma pancada nas costas, né, Beto? Daquele jogador colombiano Zuniga. E aí ficou fora daquele jogo tão importante. E o Felipão, ele colocou o Bernard no lugar do Neymar e deu tudo errado, né, Beto? A Alemanha realmente passeou naquele jogo, acabou com o sonho dos brasileiros, né, de ver o time na final. E eu me lembro até hoje do rosto assustado dos torcedores no campo, vendo aquele massacre, né, Beto? Porque você jogando em casa, tomar 7-1
de um time europeu, né? Realmente foi assim, um vexame histórico, né, Beto? E nos últimos anos a seleção também não vem fazendo nada muito melhor do que aquilo, né? A gente estava aí com essa esperança também né, nessa nova seleção, mas foi eliminada pelo Uruguai aí no sábado à noite nos pênaltis, né, Beto? Então, realmente, seleção brasileira nos últimos anos aí, principalmente depois daquele 7-1, não tem agradado os torcedores, Beto. Ô, Zé, tudo na vida que acontece de errado com a gente, eu tento dizer para as pessoas que a gente tem que tirar um exemplo. Sim, Não se trata de um prêmio de consolação, mas que se você passa por uma dificuldade, aprenda com ela, né? E muito se falou nessa época, eu me lembro perfeitamente que nós já somos mais envolvidos com esporte, em especial com futebol. Muito se falava na época que nossos dirigentes, né, teriam que acordar depois de tudo aquilo. E vale lembrar que nós vivíamos politicamente também um momento, né, de enorme turbulência, o tal do não vai ter Copa e tal, os gastos bilionários com os estádios. Mas, dito tudo isso, eu acho que ninguém aprendeu nada com o 7-1, né? não. Não aprendemos, Beto. Tanto é que recentemente, né, o presidente da da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, dizia, né, e bradava, né, para todos que o Carlo Ancelotti, né, do Real Madrid seria o novo técnico da seleção brasileira. Aí o que acontece? Ele colocou Fernando Diniz como técnico durante um ano, fazendo ali aquelas experiências, né, Beto? É um futebol, Beto, que o levou até a ser campeão da Libertadores, né? Recentemente, aí no ano passado, com o Fluminense. Mas para você encaixar isso numa seleção que tem pouco tempo de treino, ou seja, acabou dando tudo errado, né? O Diniz aí fez com que o Brasil ficasse em sexto lugar aí nas eliminatórias, Beto. O Brasil, com esse time, né, e com o Dorival de técnico, deve sofrer aí nos próximos jogos das eliminatórias para colocar o Brasil numa posição melhor aí para se classificar. Hoje, o Brasil é sexto colocado nas eliminatórias. Isso foi, né, na época aí da gestão do Fernando Diniz. Então, nós não tiramos lições daquela derrota, né, Beto? Ao longo dos últimos anos, aí, o Brasil não tem feito bons jogos. Perdemos a Copa América para a Argentina, né, Beto? No Maracanã, né, um gol do Di Maria. Ou seja, o Brasil, nos últimos anos, aí, não aprendeu nada. Perdeu esse ano aí com o Fernando Diniz, né, Beto? Que a promessa era que o Carlo Ancelotti viria, não veio e não virá, né? E o pior é que o Dorival Júnior também, né, com a sua teimosia, está fazendo com que a seleção não tenha aquele ânimo, né, Beto? Eu não gostei do time que ele levou vários jogadores volantes ali, meio-campistas, mas não tinha um camisa 10 na seleção, né, Beto? Aquele jogador para distribuir as jogadas, não tinha lá um centroavante de peso, né? Um Pedro, né, que está fazendo um gol em todos os jogos do Flamengo. Ele não levou para não magoar o Flamengo, porque já tinha jogadores que foram convocados pelo Uruguai, por outras seleções, e ele não poderia tirar mais jogadores do Flamengo. Essa foi a condição, né, Beto? Então, a gente vê que tem muita coisa errada aí na nossa seleção brasileira, Beto. Verdade. Zé, confesso para você, não consegui encontrar o resultado do Brasil, o resultado do basquete. Afinal de contas, o Brasil se classificou para as Olimpíadas ou não? Sim, Beto, sim. Uma atuação sensacional, né? Todos os jogadores, Beto, é difícil você ver isso num jogo de basquete. Todos os jogadores do Brasil que entraram em quadra foram muito bem, fizeram a sua função, né? Então foi assim um jogo sensacional. O time da Letônia, Beto, é excelente, com vários jogadores que já passaram pela NBA, estavam jogando em casa. Eles foram quinto lugar no último campeonato mundial, Beto. Olha, por muito pouco eles não ficaram entre os quatro melhores. Foi uma última bola ali, faltando um segundo, que eles tomaram uma cesta. Mas é um time muito forte. E ontem estava lá o país inteiro confiante de que eles venceriam e que iriam para a Olimpíada. Primeira-ministra lá no ginásio, estava uma festa, Beto. Antes do jogo, uma festa.
mas o Brasil fez um jogo ali em equipe, sabe, aquele jogo bem jogado, todos os jogadores atuando bem, né? Aí saía, descansava, o que entrava em quadra jogando bem, e o Brasil acabou vencendo, Beto, até com uma certa facilidade, abriu aí mais de 20 pontos no primeiro tempo e foi mantendo essa vantagem aí ao longo do terceiro quarto e do último quarto e saiu vitorioso. E só que na Olimpíada, Beto, o Brasil já pegou um grupo aí muito difícil, né? Vai enfrentar a dona da casa, a França, que é um time fortíssimo, né? Tem inclusive lá entre os seus jogadores o Embayama, que é um menino, Beto, que foi levado à NBA, disputou esse ano, o primeiro ano dele de NBA, e é espetacular. É um jogador de mais de 2,20 m de altura e com uma envergadura enorme, né? Ele parece o apelido dele, inclusive, é Alien, né? Que ele é um alienígena perto dos outros jogadores, de tão alto e magro que ele é, né? Ele corre muito. Ou seja, o Brasil vai pegar a França, né? Na Olimpíada, já na estreia, e terá também o Japão no seu grupo, Beto, e outras seleções fortíssimas, né, nesse grupo aí. Então, teremos vida difícil na Olimpíada, mas pelo menos estamos de volta aí desde a participação lá na Olimpíada do Rio, né, Beto? Que o Brasil não tinha aí uma seleção de basquete disputando a Olimpíada. Bacana, bacana. Ô Zé, e outra coisa também, para a gente fechar esse giro do final de semana esportivo, né? Vi um comentário agora a respeito do que foi o Grande Prêmio de Silverstone. A Fórmula 1 está tão chata, que o sujeito que fez o comentário hoje, da parte da manhã, falou: olha, eu fiquei impressionado, foi uma prova sensacional, Foi. emocionante, chovia, parava de chover, os carros trocavam Isso. pneu, então, finalmente uma prova emocionante de Fórmula 1. Você concorda com eles, Zé? Perfeitamente, Beto. Foi realmente uma prova sensacional, né? E outra coisa, Beto, o Lewis Hamilton, né? Famoso Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, ele não vencia uma corrida, Beto, desde 2021, né? Há quase 1.000 dias ele não ganhava uma corrida, mais de 940 dias, eu não lembro ao certo, mas era mais de 3 anos aí sem ganhar uma corrida. E ontem, Beto, ele acabou ganhando o grande prêmio da Inglaterra, né? Ou seja, ele venceu em casa a corrida, foi ovacionado, ele pegou a bandeira da Inglaterra, né? Imitando aquilo que o Ayrton Senna fazia com a bandeira do Brasil. E foi realmente essa corrida emocionante, Beto, porque começou, né, com a pista seca. Aí daqui a pouco todas as equipes já iam avisando os pilotos que ia chover, tal volta, e aí aquele que entrou primeiro às vezes teve uma certa vantagem, quem demorou um pouco mais para parar ficou para trás. Então foi essa alternância ali, Beto, entre os primeiros colocados, com 2 ou 3 chuvas ali, aí eles voltavam, trocavam de pneu, mas no final das contas o Lewis Hamilton acabou vencendo a corrida, Beto, aí depois de mais de 3 anos, e foi realmente uma prova muito, muito legal, a melhor desse ano, com certeza. Bacana, bacana. Então, bate com a informação dele. Eu vou pedir para o nosso operador J. Neto. Hoje o Montorim fará também a participação dele à distância. Eu não sei se ele já está conectado conosco, porque você tem uma informação, uma informação, uma ocorrência lá de onde está o nosso querido companheiro e amigo Antônio Cláudio Montorim. Está ajeitando ali a sua tela, né? Tudo bonitão. Estou vendo aqui o armário. Nossa, tem aqueles potinhos, né, com tampa, bem modernos atrás do câmbio. Prazer em vê-lo, seja muito bem-vindo. Um bom dia, Beto, um grande abraço a todos, bom dia em Sinas, estamos aqui em São Pedro, né? Também está bem movimentada a cidade, mesmo porque nós tivemos dois finais de semana de festa de São Pedro, que é muito procurada, né? Muita gente, muitas pessoas visitando a cidade, além dos hotéis, porque nós estamos em período de férias, né? Férias escolares, então os municípios estão mais cheios, principalmente os municípios, as instâncias, né? Como é São Pedro, como é Água de São Pedro, como é Serra Negra também, né? E aqui também o friozinho tomou
tomou conta do fim de semana. Hoje já está um pouco mais amena a temperatura, eu já estou de camiseta de manga curta aqui, né? Normal, né? Sem agasalho, nada, mas estamos aí para fazer os comentários, para comentar. E acho que o Zé tem alguma informação, ensina se tem alguma informação do que aconteceu por aqui ou não? Vamos lá, Silas. Então, fazendo a conexão aí, informando ao Cláudio e a todos que nos acompanham. Porque a informação que nós temos, Cláudio, é de que houve, né, um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus, que nesse micro-ônibus estavam aí pacientes, né, que iriam até Rio Claro para fazer exames médicos, né, e acabou acontecendo essa colisão, né, então, entre um ônibus e o micro-ônibus ali de São Pedro. O acidente foi na rodovia Irineu Penteado, né, que é conhecida como SP-191, e o acidente ocorreu na cidade de Ipeúna, né? E esses pacientes, então, Cláudio, eles estavam seguindo para fazer esses exames, né? Lá em Rio Claro. E de acordo com informações da polícia, 4 pessoas acabaram morrendo no local do acidente e o motorista, né? Desse ônibus fretado que saiu lá de Charqueada, segundo a Artesp, ele chegou a ser levado para um hospital da região, mas também morreu. Então, pelas informações, são 4 pessoas que estavam no micro-ônibus, né, acabaram morrendo no local, e o motorista do ônibus, né, acabou falecendo depois no hospital. Então, são 5 mortos e 6 pessoas feridas que foram levadas para hospitais ali da região, né, inclusive para a Santa Casa de Rio Claro, e também uma vítima levada para a Charqueada. Então, um acidente triste, né, Cláudio, aí de pessoas, então, que estavam seguindo para fazer exames médicos lá em Rio Claro. Informação, então, aí desse acidente que aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Eles estavam, então, seguindo até lá e houve esse acidente, né? A rodovia, até por volta de 8 horas, Beto, estava tudo interditado ali. Realmente foi bem complicado ali amanhã, então, desta segunda-feira, nessa rodovia aí, Irineu Penteado, ali no trecho de Ipeúna. Ipeúna, Café de São Pedro, Olha, na realidade, esse micro-ônibus partiu da cidade de Charqueada, né? E a estrada de Charqueada e Ipeúna, eu usei muito essa estrada num período, há uns 10 anos atrás, se eu não me engano, quando houve uma chuva muito forte, foi levada a ponte que liga Piracicaba a São Pedro. Então, nós tínhamos que fazer esse caminho para ir até Limeira. Saía de Limeira, ia para Charqueada, depois de Charqueada ou ia para Piracicaba ou ia para Rio Claro, e Rio Claro para Limeira. E algumas vezes, para mudar o trajeto, eu fiz esse percurso na rodovia como falou, 191, né? Isso, 191. Rodovia é a rodovia que liga Charqueada a Rio Claro, passando por Ipeúna. E essa rodovia, como a Limeira-Piracicaba, ela tem um morro igual àquela descida do Boiadeiro, quando você vem para Piracicaba, quando você vai de Piracicaba para Limeira. Sim. E só que bem mais acentuada e bem mais longa. É uma rodovia que foi recapeada, mas é pista simples. E é uma rodovia considerada muito perigosa, de fato. Nós não recebemos ainda nenhuma informação, eu não fiz contato com nenhuma informação aqui em São Pedro ainda a respeito, mas sei que o ônibus partiu aqui, e que o ônibus partiu de Charqueada, para o pessoal fazer o tratamento em Rio Claro, e é o processo natural, assim como o pessoal de São Pedro vai para Piracicaba normalmente, né? Então, é muito triste, né, começar uma segunda-feira assim, com uma notícia dessa, e vamos em frente, né? É a vida que segue e as coisas que vão acontecendo, e vamos ver aí quais foram os motivos desse acidente, né? 5 mortos é muita coisa no acidente de trânsito, no acidente rodoviário, e principalmente de pacientes que estavam indo fazer exames. Perfeito. Cláudio, só para complementar, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Pedro
disse que o ônibus saiu da cidade de São Pedro, sim, viu, Cláudio? Saiu da Tem cidade de as São Pedro? informações da cidade de São Pedro, saiu por volta das 4h30, né? Talvez eles pegassem outros pacientes, outras pessoas, né? Esse micro-ônibus, para levá-los todos para a cidade de Rio Claro, né? Talvez passasse por Charqueada, mas o ônibus, né? Ele saiu de São Pedro às 4h30 da manhã e o acidente aí foi próximo das 5h30 da manhã, né? Com destino à cidade de Rio Claro, né? Onde eles fariam os exames. Mas é muito triste, né? Uma situação complicada, né, Cláudio? A pessoa depender disso para poder fazer exames, né? Em outras cidades, e isso aí acaba acontecendo, e não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Sempre que, às vezes, acontece algum acidente com ambulância também e tal, a gente vê que eram pacientes buscando atendimento em outras cidades da região, né? Exatamente. Eu vou tentar descobrir se tem alguma notícia aqui por São Pedro, né? Se tem algum paciente de São Pedro que faleceu, para a gente fazer depois um complemento na quarta-feira dessa informação. Em todo Perfeito. caso, é muito triste, realmente, é lamentável que isso tenha acontecido. Perfeito. Lamentável. Eu fico mais um pouquinho aqui com o Cláudio Sinas. Muitíssimo obrigado, ótima semana. Amanhã é feriado, voltaremos na quarta-feira, amigo. Um abraço. Grande abraço, até quarta-feira. Bom feriado para vocês aí. Tchau, tchau. Você também, é isso aí. Bom, seguimos aqui. Cláudia, a pauta é política, mais especificamente fofoca política. Vamos lá? Vamos. Onde tem fofoca política, tem opinião. É verdade, tá certo. Você sabe que eu fui fazer um bom tempo, porque acho que não acontecia aquela festa do São Benedito, fiz até um editorial a esse respeito, e aconteceu uma coisa, no mínimo, curiosa. Estava sentado ali com a Márcia, aliás, a festa não é a mesma coisa que já foi no passado, né? Você vê o que faz a falta, assim, da coordenação, talvez, né? Épocas do padre Gustavo Montovani, né? Do Monsenhor, mas estava uma festinha boa e tal, mas não estava assim, né? Não estava com aquela organização que eu já vi, né, em festas anteriores. Bom, eu estava sentadinho ali, chegamos cedo, etc. e tal, daqui a pouco chega a dupla de pré-candidatos aí, o Betinho com a doutora Mayra, e obviamente com alguns candidatos assim a vereador, aliás, alguns que já são vereadores, né, estão no cargo e vão concorrer à reeleição. Até aí tudo bem, conversamos, chamando atenção, nada de ostentação, até ficaram um pouco tímidos ali, mas permaneceram um bom tempo na festa. Eis que surge a primeira-dama, aliás, a vice-prefeita, com a sua assessora, para dar uma sondada ali, mas ela me parece que estava sozinha. Então, ou ela errou de festa, ou ela ficou intimidada com a presença do Betinho e com a doutora Mayra, porque assim que a sua assessoria viu a presença dos dois candidatos, ela bateu em retirada imediatamente, viu, Cláudia? Ela não ficou mais um minuto na festa. E, digamos assim, causou estranheza o fato dela também não ter ao seu entorno as candidatas influenciadoras, que tem sido muito comum, né, no staff político da vice-prefeita. Chamou atenção, viu, Cláudio? Quer dizer que onde um está, o outro não vai? Não, Beto, não vejo dessa forma. Tem que fazer esse tipo de distinção em participação de festa, em participação de eventos públicos dessa natureza, né? A gente até estranha que isso tenha ocorrido. Eu, particularmente, já vi outras eleições, já estive participando de outras eleições, e sempre que tinha um candidato de um partido e chegava outro, era costume eles se cumprimentarem, né? Você não via isso, é evidente, de o Jodir Paixão com o Paulo da Andréia. Mas nos demais, você sempre via esse cumprimento, né? Chegava, cumprimentava, trocava uma palavra, saía e ia fazer a sua É um probleminha com a conexão da internet. Acho que voltou, né? Voltou.
Então, Beto, eu não acredito muito que seja uma atitude assim cordial, né? Eu acho que deveria haver um cumprimento, sim, entre os dois candidatos, que são apenas pré-candidatos, vão disputar uma eleição, mas não entendo que sejam inimigos políticos, mesmo porque até há pouco tempo atrás estavam do mesmo lado do lado político, né? Tá certo. Mas chamou a atenção, foi um fato bastante curioso. Cláudio, antes da gente encerrar, a notícia do momento, política internacional, ao contrário das previsões, a esquerda, que havia perdido lá na França, agora ganhou, Cláudio. Que surpresa, não? Então, Beto, aí, na realidade, foi o que eles chamam de frente republicana, né? Os candidatos que tinham menos condições de vencer, desistiram em favor de outros candidatos. A esquerda fez esse movimento muito mais forte e conseguiu eleger a maioria. E não vai ter maioria absoluta também, vai ter que contar aí com outros partidos de esquerda e, se quiser formar um governo de coalizão, terá que ser um governo, inclusive, com o centro do Macron. Quem ficou reduzido foi, de fato, a frente extrema-direita da Marine Le Pen, né, que ficou realmente dobrou o número de parlamentares, mas não atingiu aquilo que se esperava, né? Esperava-se uma frente, uma maioria quase que absoluta do partido de extrema direita nesse sentido, mas não aconteceu. Eu acho que os franceses perceberam que não seria uma boa ideia, né? Foram às urnas maciçamente, fazia décadas, né, que não havia uma participação assim tão grande nas eleições, e acho que eles também foram foram às urnas pensando na próxima data da França aí, que é 14 de julho, né? Cláudio, para a gente fechar, uma observação, você conhece bem a sua cidade aí e tal, e eu conheço bem a minha, que eu nunca vi, eu queria fazer esse depoimento porque eu pretendo escrever sobre isso ao longo da semana, eu nunca vi tantos turistas em Serra Negra como dessa vez, é impressionante, inclusive as ruas, né, elas não comportam tantos carros como eu vi ontem, inclusive despertando um certo perigo, né, porque aqui sabe como é que é? Se estaciona dos dois lados da rua, a rua é pequena, então às vezes um carro tem que passar, esperar o outro passar, para depois você prosseguir e tal. Eu estava acompanhando o noticiário agora da manhã, uma matéria feita pela Rede Jovem Pan dava conta aqui que Serra Negra está entre as cidades mais procuradas desse feriado, como disser também São Pedro, Água de São Pedro, são cidades turísticas daí. Cláudio, o que aconteceu aí? Campos do Jordão, outros centros badalados, né, que gostam de cobrar muito por tudo que oferecem, né? Será que esse eixo, eu já percebo a mudança desse eixo faz muitos anos, viu, Cláudio? Mas será que definitivamente as nossas cidades turísticas, principalmente o Circuito das Águas, elas estão ganhando mais relevância nesse aspecto, Cláudio? Olha, Beto, eu tenho a impressão que elas estão ganhando mais relevância porque é o preço, o custo, né, que faz essa diferença. Você sabe que em Campos do Jordão, o custo de uma estadia, de um período, de uma viagem para lá é muito alto. E aqui nós temos, assim como Campos do Jordão também tem, Serra Negra, nós temos inúmeras opções para todos os gostos e também para custos razoáveis, né? Então, eu tenho a impressão que isso faz com que a cidade atraia mais turistas, né? Serra Negra é tradicionalíssima aqui na região e Águas de São Pedro também, né? Então, nós temos visto o quê? Muito público aqui na cidade de São Pedro de Águas da nossa mesma região. Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, Limeira também, muitos limeirenses com chácaras ao longo
da estrada de São Pedro a Santa Maria da Serra, onde tem a represa, né, a Rio Grande, né? Então, nós temos muitos turistas nesse sentido, e hotéis dos mais diversos portes e também para todos os gostos, né? Hotéis fazenda, hotéis tradicionais, né, como são os hotéis em Águas de São Pedro. Em São Pedro, mais hotéis fazendas e pousadas, muitas pousadas, né, na área rural, e o alto da Serra do Itaquiri, em São Pedro, que tem se tornado um polo gastronômico e um polo turístico também. Né? Então, a oferta de atrações me parece que tem ampliado bastante por aqui. E, bom, também tem outro incremento, né? Esses aplicativos também de aluguel de casa, né, Cláudio? Isso aí vai aumentando também a oferta de vagas, né, a preços mais baixos, né? Isso também ocorre. Para fechar, apenas uma curiosidade. Você sabe que aqui em Serra Negra, já faz muito, muito tempo, né? Os maiores frequentadores de Serra Negra vêm de Santos, Guarujá e Praia Grande. Olha que curioso, Cláudio. Nós temos turistas aqui também que vêm da região litorânea, né? O pessoal preferiu, me parece que esse feriado quase que prolongado, porque muita gente não vai e não emendou o feriado, né? Então a gente vê que realmente tem muita gente que está fazendo o caminho inverso do que era feito, né? Em vez de litoral, mesmo porque agora, nesse período de julho, se nós tivéssemos, de fato, aquele inverno tradicional do mês, né, com o clima bem regular, né, a lotação seria muito maior, tanto aqui como em Serra Negra, com certeza. Mas há uma inversão, sim, Beto. Agora, quanto ao trânsito, realmente é um problema muito sério. Muito sério, porque muita gente que vem de fora vê que a cidade é do interior, fica muito tranquilo, né? Não está com pressa, não quer andar rápido, às vezes para no sinal vermelho e W verde fica vendo as belezas, né, naturais do município, fica aquela confusão. Mas, do ponto de vista da tranquilidade do investimento, eu acho que os dois municípios realmente estão fazendo certo. E nós temos essas atrações, né, que sempre chamam a atenção, e também o acolhimento, né? Eu acho que tudo depende do acolhimento do município ao turista. Sabe receber o turista. Sabe que aqui não tem semáforo, né, Cláudio? Tomara que não tenha. Não tem. Semáforo não veio para cá. Tá bom, olha, amigo. Aqui tem uns semáforos terríveis que ficam no alto do morro. Aí é complicado. Você pega uma estrada longa, uma rua longa, assim, se sobe para ir para uma outra praça do centro, tem um semáforo bem no final da subida. Aquilo é terrível. É uma prova excelente para quem está tirando carta. Eu aprendi isso na rua Tiradentes, na esquina, quando eu estou trajando, quando eu estava aprendendo a dirigir. Meu Deus, não para naquele sinal ali, subindo a Tiradentes, é fogo. Tá bom. Amigo, curta mais a sua cidade aí, eu vou curtir a minha aqui, também tem muita coisa para fazer hoje, é dia de trabalho aqui, só que trabalho à distância, trabalho no notebook. Bom feriado e até quarta-feira. Até quarta-feira, um grande abraço e uma ótima segunda-feira a todos e um bom feriado de 9 de julho. Valeu, muito bem. Vamos agora ao comentário esportivo do nosso companheiro César Roberto. Eu volto na sequência. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, e a Inter perdeu de novo, hein? O Leão, jogando no último sábado em Diadema contra o Água Santa, foi derrotado pelo placar de 1-0. Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Mais uma vez a Inter não se encontrou em campo, um time muito falho, principalmente no setor de meio campo. Enfim, já tem torcedor do Leão pedindo a volta do técnico Júnior Rocha no comando, no lugar de Felipe Conceição. Eu não acredito, porque pelo que eu fiquei sabendo, houve um probleminha entre o Júnior Rocha com o presidente leonino,
o Danilo Maluf em relação à multa contratual, né? Quando o Rocha deixou a Inter e foi para o Guarani. Enfim, vamos aguardar. Além de Água Santa 1, Inter 0, nós tivemos pelo grupo 7 o Santo André batendo o São José por 4-1, o Patrocinense foi derrotado em casa pelo Pouso Alegre 2-0 e o Costa Rica venceu o Maringá por 3-2. Resultado surpreso, se bem que o Costa Rica vem subindo na classificação neste grupo. O Maringá lidera com 26, a Inter é a segunda com 20, Costa Rica em terceiro com 20, o Água Santa é o quarto com 19 e o Santo André é o quinto com 17. Pouso Alegre é o sexto com 12, São José é o sétimo com 12 também e a Patrocinense é a última colocada com 5 pontos ganhos. Na próxima rodada, na 13ª, a Inter jogará no próximo sábado, às 4 da tarde, aqui no Limeirão, contra a equipe do Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Jogo de vida ou morte, né, para as pretensões leoninas. Campeonato Brasileiro, Beto, 15ª rodada. No sábado, o Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã em 1-1. E no sábado também o São Paulo venceu o Bragantino por 2-0. Ontem, hein? Em Belo Horizonte, o Corinthians mais uma vez pisou na bola, Cruzeiro 3, Corinthians 0. E depois do jogo, muita muvuca, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, agrediu, né? Um torcedor do Cruzeiro, aí foi chamado para depor na delegacia do estádio, não compareceu, mandou um representante, enfim, o Corinthians novamente, né, nas notas policiais. Fortaleza 1, Fluminense 0, Juventude 3-0 no Grêmio, Internacional 1, Vasco da Gama 2, Vitória 2, Criciúma 1, Palmeiras 2-0 no Bahia, Atlético de Goiás 1, Atlético do Paraná 2, Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Flamengo em primeiro, 31, Botafogo em segundo, 30, Palmeiras em terceiro, 30, São Paulo em quarto, 27, Bahia em quinto, 27, Atlético do Paraná em sexto, 25. Este é o grupo da Libertadores da América. Lá embaixo, Corinthians continua patinando na 17ª colocação com 12, Grêmio com 18, Grêmio em 18º com 11, Atlético de Goiás em 19º com 11 também, e o Fluminense é o último colocado com 7 pontos ganhos. Copa América, Beto, quartas de final. Na quinta-feira, né, a Argentina bateu o Equador, aliás, empatou com o Equador 1-1 e nos pênaltis deu a Argentina 4-2. Na sexta-feira, Venezuela e Canadá empataram em 1-1, deu Canadá 4-3 nos pênaltis. No sábado, a Colômbia goleou o Panamá por 5-0 e no sábado também, Brasil e Uruguai não passaram do 0-0. E nos pênaltis, o Brasil foi derrotado por 4-2, portanto, o Brasil já está de volta para casa. Semifinal, nós teremos amanhã Argentina e Canadá, 9 da noite, e na quarta-feira, Colômbia e Uruguai, também às 9 da noite. Eurocopa, Beto, nós tivemos as quartas de final, que começou na sexta-feira com Espanha 2-1 em cima da Alemanha, Portugal 0, França 0, nos pênaltis deu França 5-3. No sábado, Holanda 2, Turquia 1, e no sábado também Inglaterra e Suíça empataram no tempo normal e prorrogação 1-1, e nos pênaltis deu Inglaterra 5-3. Na Eurocopa, a semifinal marca para amanhã, às 4 da tarde, Espanha e França, e na quarta-feira, Holanda e Inglaterra. Perfeito? Só para encerrar, Beto, hoje, 10 anos dos 7-1 da Alemanha em cima da gente lá no Mineirão, hein? Na Copa de 2014, né? É uma data que ninguém gosta de relembrar, mas faz parte do nosso calendário, infelizmente. É isso aí. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço lá para o Jefferson Seara, para o Sidney, que estão com a cabeça inchada em relação a essas derrotas consecutivas da Inter nas últimas 3 rodadas da Série D do Brasileiro. Grande abraço, Beto. Uma boa terça para todo mundo e um bom feriado amanhã. Até quarta. Até lá, César. Muitíssimo obrigado. Obrigado também ao J. Neto, que está comandando o programa de hoje. Vamos agora a um rápido intervalinho. Depois, na sequência, a Leilani de Paula vai falar
dar dicas, melhor dizendo, de como a gente deve escolher uma boa academia de ginástica, né? E aí, a conclusão do nosso programa com o Ricardo Galzerano e eu volto ao vivo na quarta-feira. Até lá. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. Fazendo conexão com a profissional, treinadora física e comportamental Leilani de Paula. Será que vai dar tudo certo hoje, Leilani? Bem-vinda. Bom dia, estamos aqui no tempo real. Oh, que beleza, que bacana. Hoje você está de médica, né? Pelo que eu estou vendo aí. Eu estou com uniforme mesmo de personal trainer. Ah, beleza, tá esportiva. Mas então é sobre isso mesmo que eu queria falar. Leilani, eu preciso contextualizar. A cada dia mais os filhos fazem pressão, exercem pressão para que seus pais frequentem a academia, principalmente aqueles que ainda não estão, né? Ô pai, você não vai? Hoje mesmo, meu filho, pai, você voltou na academia? Eu falei, filho, não dá ainda, estou sem tempo, a minha vida está atribulada. E ele é profissional de educação física como você também, cientista do esporte. Mas o que me leva a te perguntar isso é que a minha irmã também está pressionada pelo filho dela, pelo meu sobrinho, a frequentar uma academia. E ela teve a péssima ideia de conhecer uma academia às 6 horas da tarde, dentro de um supermercado. Hoje tem muitas academias que estão em supermercado. Meu Deus! Ela saiu apavorada, muita gente, e ninguém deu atenção, etc. Então eu queria que você desse uma sugestão aí, uma espécie de passo a passo, como que as pessoas devem escolher uma academia. Primeiro, você tem que entender que cada academia tem uma filosofia de treinamento e cada academia tem uma tribo. Eu falo que ali você tem que se identificar muito com o ambiente, com as pessoas. Então, é importante que você faça uma visita. É como escolher uma escola para o teu filho, como escolher um ambiente apropriado para ser educado. Você não vai matriculando o teu filho em qualquer escola. Você quer olhar os banheiros, você quer olhar a didática, os profissionais, a grade curricular, você quer entender um pouco mais, porque antes de você se comprometer com aquele ambiente, você tem que se sentir confortável, tem que bater aquela química mesmo, né? De você escolher o ambiente adequado para que você possa cuidar da sua saúde e ser bem recebido nesse ambiente, porque é um ambiente novo. Treinamento físico, você vai ter que quebrar uma inércia, você precisa confiar. Eu vejo os olhos ressabiados das pessoas que sobem para o piso superior, que é o treino muscular. Eu percebo quando vem um aluno novo na minha sala, eu preciso trabalhar com esse acolhimento. Eu preciso conhecê-lo pelo nome. Então, são coisas, Roberto, que você tem que ter esse primeiro impacto dentro do ambiente, sim, que você vai treinar. E realmente, se você for escolher uma academia, não vá em horário de pico. Vá num horário menos ocioso. Quais são? De manhã também não é muito recomendado. 7 horas da manhã é lotado. Das 7 às 8 é muito cheio. Das 6 às 8 é muito cheio, porque são pessoas que têm só esse horário para treinar e depois vão trabalhar.
Agora, eu recomendo sempre você ir próximo ali do horário de almoço, ou então após as 8 horas da manhã, ou então ir mais tarde, depois do horário de pico. Quais seriam os horários depois? Seriam 8 horas da noite. A academia geralmente fecha às 10. Então, são horários que eu tenho menos movimento e o profissional vai poder estar ali mais à disposição para você. Menos telefone, menos correria de catraca e mais tempo de visitação. Então, eu falo, tenha essa consciência do horário que você está indo, fuja do horário de pico. Assim como a gente foge do horário de pico de estrada, de Anhanguera, de Bandeirantes, a gente também tem que fugir do horário de pico das academias se você quiser transitar de uma maneira mais confortável e poder observar os detalhes. Porque com muita gente, aquela muvuca, você não consegue observar a limpeza, você não consegue ir lá ao banheiro, você não consegue conversar com o professor, você não consegue nem ser apresentada pelo corpo clínico daquela academia mesmo. E muitas vezes, quando a academia está mais vazia, você já consegue conversar sobre o seu problema, a sua patologia, quais são os seus medos, os seus desafios para o treinamento físico, diretamente com o profissional que vai te atender. E se a sala estiver muito cheia, a consultora vai simplesmente mostrar a academia para você e já vai vender um plano. E às vezes aquilo não é suficiente para sanar as suas dúvidas e deixar você confortável e motivado a fazer parte daquele ambiente. Visão, por exemplo, Elani, nos equipamentos, né? A pessoa perceber limpeza, equipamentos mais modernos, aspectos de higiene também, né, dentro da academia, isso deve ser levado em consideração também? Sim, deve ser levado em consideração. Hoje nós temos uma alta tecnologia de aparelhagem, então você tem que observar de quanto em quanto tempo aquela academia renova os seus equipamentos. Esteiras estão com as lonas trocadas. O jump daquela academia, que são aulas coletivas, elas estão amortecendo o impacto ou elas estão precisando ser trocadas e aquilo está doendo a minha coluna quando eu estou fazendo exercício porque não tem manutenção? Então, são coisas, Roberto, que você precisa observar. Se aqui a empresa realmente investe na qualidade de vida dos seus alunos, dos seus clientes. Então, são coisas que a água que você está bebendo, ela vem da onde? Porque eu já estive em academia, Roberto, que a academia pegava aquele galão e ligava a torneira que ela lavava o quintal lá, a calçada da frente, abastecia de água e botava no filtro para gelar e dava para os seus clientes. Então, ela nem comprava uma água adequada. Então, são coisas que a gente tem que observar. Porque volto a dizer sobre a questão do merecimento. Muitas pessoas acham que não merece ser bem tratada, acham que não merece uma academia melhor. Ainda continua naquela academia que a gente fala da vila. Porque antigamente em Limeira não tínhamos uma academia que não fosse um barracão. Era um barracão adaptado, aqueles aparelhos muitas vezes construídos em fundo de quintal mesmo. E aquilo ali é o que tinha. Mas hoje mudou essa realidade. Então, nós vimos que foi investido na nossa cidade um alto padrão de tecnologia, tanto de aparelho quanto de toda uma estrutura mesmo do prédio, das instalações, estacionamento. Então, não é mais um barracão. Hoje nós temos uma ótima estrutura de treinamento, ar-condicionado, estacionamento adequado, segurança, banheiro adequado para você tomar um banho e poder trabalhar depois do treinamento físico. Então, tudo isso vem sendo investido na nossa cidade e um preço que não é absurdo para isso. Então, assim, às vezes a pessoa fala, lá é muito caro. E ela continua naquele baixo merecimento de não se dar o direito de contemplar esse próximo nível e poder investir na sua saúde. Porém, ela vai lá na farmácia e deixa no mínimo R$ 500 no mês de remédio e acha que isso é investir na saúde. Exatamente. Bom, para a gente fechar, uma última observação, você falou de climatização já, né? Eu, particularmente, quanto mais quente, eu desempenho melhor a atividade física, né? Eu sou muito chegado com ar-condicionado em academia. Mas eu queria falar agora, para a gente fechar, sobre acolhimento. Uma mulher de meia idade, quando ela chega numa academia e ela é recebida por uma mocinha de um corpo escultural, que muitas vezes também é um pouco desatenta, não olha nos olhos, não dá muita atenção, fala com aquela moça e tal, não sei o quê. Eu já vi gente virar e voltar para casa quando o atendimento é frio, porque essas pessoas consideram que uma pessoa que tem um corpo normal, não escultural, esteja abaixo dos critérios
que essa academia esteja pronta para receber, Elane. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso mostra o quanto a empresa não está investindo em atendimento ao cliente. Porque ali já coloca um profissional que não é qualificado para esse acolhimento. Então, infelizmente, em qualquer área, nós temos uma dificuldade muito grande em recrutar bons profissionais e que tenha esse amor mesmo de receber o próximo e de acolher as suas dores e de estender realmente um tapete vermelho e falar: venha que eu vou te conduzir, confie em mim. E a sua dor é a minha dor também, e não simplesmente olhar pela aquela parte só estética, porque existe ainda pessoas que têm a gordofobia, né? A pessoa é obesa, ela já não gosta nem de ver uma pessoa obesa. Então, existe sim pessoas que têm problemas que precisam ser tratados, e uma recepcionista de academia, ela não pode ser qualquer recepcionista, ela tem que ter esse perfil de acolhimento, porque as pessoas estão ali em busca para sanar uma dor. Ela nem sempre é uma Miss Brasil entrando na academia simplesmente para manter o que eu já ganhei de presente da vida, entendeu? Sou linda, magra e bela. Não. Geralmente esse perfil de cliente nem frequenta muita academia. Então, geralmente as pessoas que a gente recebe são realmente pessoas com indicação médica, precisam perder peso, precisam resgatar a sua autoestima. Então, se você não tiver preparada na recepção para receber com esse amor mesmo ao próximo, você já está barrando ali o cliente. Ele não vai ficar. Então, realmente, vale a empresa observar se essa sua fachada, essa sua linha de frente, essa receptividade, ela está congruente com aquele serviço que você oferece. E você realmente está sendo humano. Um ser humano sendo humano para atender as dores desse cliente que está buscando solucionar parte da sua vida. Tá certo. E olha, espere a sua vez na fila, né? Mas não é na fila normal, não. Espere a sua vez enquanto a recepcionista está lá digitando alguma coisa, mandando mensagem pelo WhatsApp. Né? Não há nada pior do que isso, né, Neilani? Vai pro seu treino, bom resto de semana. Até a próxima, minha querida. Muito obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos vocês. Uma das coisas mais importantes para um ser humano, a meu ver, ainda mais para uma pessoa que milita na área pública ou que faz o trabalho jornalístico, é o bom senso. Sem o bom senso, você se torna radical, ou de um lado ou de outro. Eu, por exemplo, sou desde o início contrário até a eleição do Lula. Uma pessoa condenada não poderia sair candidata a presidente. E tem sido bastante crítico a ele, uma série de coisas que eu vejo erradas. E de frases, então, que ele fala, aqui, lá, acolá, nem se fala. Mas ele falou uma coisa semana passada, se não me engano, foi semana passada, no Maranhão, que foi criticado por aqueles jornalistas que são sempre contra o governo. E eu não acho que ele falou errado, acho que ele falou certo. O Lula foi lá no programa de Minha Casa Minha Vida, entrega de residências, e falou que as pessoas precisam parar de ter filhos. Ele apontou uma senhora que estava lá. A senhora tem 29 anos, já tem 3 filhos, está na hora de parar de ter filhos. Está na hora de estudar, ter uma profissão. A senhora tem que cuidar dos filhos. Eu acho que ele está certo. Um dos grandes erros do Brasil, eu me bato a isso há décadas, é a falta de planejamento familiar. Criticar ele por isso é uma bobagem, é um lado sectário das pessoas. Tem que ver o que é bom e o que é ruim. O PT, por exemplo, foi contra o Plano Real, lá atrás. E nunca fez o meia-culpa. O Plano Real que acabou com a inflação do Brasil. Agora, de novo, a meu ver, ele entra na contramão da história. Ele é contra as escolas cívico-militares, que o Bolsonaro tentou criar, o Lula assumiu e extinguiu, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conseguiu aprovar
na Assembleia, e a partir do ano que vem vão ser implantadas 100 escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Onde serão implantadas? Naqueles bairros onde é maior a vulnerabilidade social, onde há mais violência, onde há mais risco de abandono escolar. E são apenas 2% de todas as escolas do estado de São Paulo. 100 escolas representam 2% das escolas estaduais. Então, o PT já se colocou contra. Deixa fazer, apoie. Quem sabe funciona, eu acredito que funciona. Piorar não vai piorar. Vai num bairro periférico e veja a bagunça que é na entrada das escolas e até mesmo dentro. Não vai ensinar militarismo, vai ter um pouco mais de disciplina, que é o que o jovem brasileiro hoje mais está precisando.